Hello, hello, good morning to you. Muito bom dia. Seja bem-vinda a essa live. E, como sempre, a gente vai falar sobre inglês, mas um inglês dedicado, voltado a ambiente corporativo. Eu vou começar diferente hoje falando quem vai ter resultado, e para quem que esse conteúdo é. Se você trabalha em uma grande corporação, o inglês ele faz parte da sua rotina e por algum motivo você não está conseguindo se expressar com a potência, expressar sua autoridade, demonstrar seu posicionamento em inglês, todo o conteúdo aqui desse canal ele é feito para você. Então, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse encontro, onde eu vou falar de maneira muito clara e objetiva como que você pode apresentar e dar suas ideias em inglês, num contexto de apresentação, porque é uma apresentação de ideias, sem que você gagueje ou sem que você se perca, mas principalmente com o foco de você entregar aquilo que um profissional que está numa posição de C-level, ele quer escutar de você. E aí a gente vai fugir um pouco do conceito, o que eu chamo conceito carne de vaca, né? Que é o que todo mundo fala. Hello, we are here to talk about, etc. Fica aqui até o final desse vídeo. Aproveita, se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, você já dá o joinha de que o conteúdo foi relevante para você, é importante para o meu trabalho, é um dos indicadores que a gente olha para ver a relevância do conteúdo. Então, você me dando feedback, eu entendo que isso agregou valor para a sua carreira e para a sua vida e segue para receber mais conteúdos como esse. Também gosto de sempre falar que tem muito mais para você maratonar aqui e se aprofundar. Então, assim, se você assistir uma aula todos os dias, investir 20 minutos, eu tenho certeza que ao final de 7 dias, você teve uma evolução tremenda na qualidade técnica do seu inglês. E aí, o contexto que eu trago é: você se prepara, passa a noite em claro, muitas das vezes nem dorme direito, ensaia, 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 escreve o que precisa falar, você domina o conteúdo. Eu fico muito honrada em dizer que quem me segue tem carreira extensa, são profissionais altamente qualificados, que têm um nível de entrega muito alto. Mas aí, na hora que você precisa apresentar para o VP, ou para o seu presidente, ou para o seu C-level, CEO, CFO, COO, CTO, enfim, o inglês parece que não aparece naquele momento, mesmo você já tendo treinado tanto. Daí a voz muda, o raciocínio some, você sai com aquela sensação de, puxa vida, eu sei, mas eu não consigo mostrar tudo aquilo que eu sei, toda a minha entrega, né? E aí tem um desequilíbrio, um desbalanço entre quem você é na língua mãe, língua portuguesa, e quem você é na língua inglesa. E muitas vezes a gente acha que o problema é só o inglês. Ele com certeza passa pelo inglês, né? Então, se o inglês ele não está bem desenvolvido, você não consegue se expressar da maneira adequada. Contudo, deixa eu colocar o microfone mais perto. Contudo, muitas vezes a estrutura que você está entregando, ela é ineficiente para o contexto profissional. Então, imagina, quando você vai, pensa comigo, quando você tem uma reunião com um C-level. Quantos minutos você tem, de reunião? Quantos minutos você realmente tem para poder falar? E a resposta não é 20, 30, é uma reunião de 5 minutos, onde você vai estar falando 5 minutos e depois você ainda vai hand over to someone else. Ou seja, você vai passar a palavra para outra pessoa. E quando isso acontece, é, o seu showtime, last 5 minutes, né? O seu tempo de execução de língua, ele dura 5 minutos. Então, ali, ou você vai entregar muito bem, ou você vai deixar a oportunidade passar, porque você está apresentando da mesma forma que todo mundo tá. E aí, quando tem ainda a pressão, né? Tem a pressão da carreira, a pressão da língua, a pressão do contexto, todo mundo te ouvindo, você sendo avaliado de alguma forma, porque você está sendo avaliada. Aí as coisas se complicam, tá? E o que que eu quero falar uma coisa? Eu quero que você anote até. Uma apresentação para um executivo, ele não é um relatório falado. É uma decisão que você está antecipando. É uma tomada de decisão, uma visão estratégica que você está antecipando para ele, para a pessoa com quem você está apresentando. E aí, por que que
eu sempre gosto de falar por que que dá errado? Por que que o modelo ele tende a dar errado? E aqui eu não tô falando, presta atenção isso, tá? Muito importante. Eu não tô falando de você usar os elementos que eu vou mostrar pra você para uma reunião do dia a dia do time que você vê toda hora e tal. Mas eu tô falando de você usar essa estrutura e você ter um repertório mais adequado, mais result oriented, mais orientado a resultado para momentos onde esse tipo de comunicação executiva ele é esperado de você. E muitas das vezes o problema é que você não sabe o que é isso. E se você não sabe, você não executa. E aí você vai pro geral, que é o que todo mundo faz. Do talk about hello, good evening, good morning, I'm nanana, today I'm going to talk about. E não é você não consegue trazer destaque para esse tipo de comunicação, tá? E aí, qual que é a falha? Sempre fala do contexto, enquanto a pessoa que tá te escutando, ela não quer saber toda a história da vida. Se você tem 5 minutos, presta atenção, você tem 5 minutos para falar. E aí você vai dar a volta ao mundo para poder se expressar. Enquanto quem tá te escutando quer que você comece pelo, tá, qual é o resultado das ações? O que você está me entregando de tangível, certo? Outro ponto, não traz transição, não tem pausa estratégica, e aí quando erra não sabe como retomar fio, e isso te enfraquece também. E um outro ponto, eu não vou falar dos dois últimos aqui, tá? Eu vou falar sobre abertura e estruturação vindo top-down. Eu gosto de usar uma estrutura top-down e não uma estrutura bottom-up. Manejo de pergunta. Então, se você quiser, eu gravo conteúdo depois para você. Você coloca aqui qual é o tipo que você gostaria de transição e pausa, ou se, como você vai manejar as perguntas que são feitas para você, tá bom? Escolhe. Se você quiser transição, escreve transição. E se você quiser manejo de pergunta, escreve pergunta, tá? E aí, eu vou é, enfatizar o problema de So, today I'm going to talk about. Oh, I prepared this presentation to show you. Oh, let me start from the beginning. E aí, imagina que você tem 5 minutos e depois desses 30, sei lá, 10, 15 segundos falados, tipo, cara, você não prestou, não prendeu a atenção da pessoa, sabe? E você não entrou na linguagem adequada para a linguagem de um C-level mesmo. Imagina que você é o dono da empresa. Você quer a volta ao mundo ou você quer os resultados que foram obtidos? Os problemas, os problemas elencados, plano de ação e resultado esperado. Esse é o tipo de linguagem que você tem que trazer, e não a volta ao mundo. Reforço. Isso funciona para você usar a sua melhor roupa de comunicação em momentos como esse, tá? E aí, eu vou falar agora sobre a restrição de tempo, porque assim, se você decide usar a estrutura bottom-up, que é essa de falar o contexto e tal, e você tem 5 minutos, o que que acontece se você faz misuse of time, se você usa o tempo mal? Você muitas vezes não consegue chegar no resultado. E então, ao invés de você fazer toda a construção para dar um resultado, faltando 1, 2 minutos ou menos de 1 minuto, você não consegue concluir. Porque eventualmente pode vir uma pergunta, ou eventualmente você pode se perder e tal. Então, use estrutura top-down. Mas o que que é uma estrutura top-down? É você começar pelo fim e falando do resultado. Eu vou te dar um exemplo, tá? De maneira prática. Começa com uma saudação breve. Good morning, good afternoon, good evening, everyone, dependendo do tempo, da hora da sua reunião, da sua apresentação. Thanks for making time. Agradece o tempo. Ó, não, troca o thank you for being here today. Se você tem uma restrição de tempo, encurta de uma maneira que seja objetiva, eficiente, você passe a função, está agradecendo. Thanks for making time é uma forma. Como que eu vou traduzir isso para você? State the outcome. Estabelece de cara qual é o resultado e fala do foco. I'll keep this focused. Olha só, I'll keep this focused. Eu vou manter aqui no foco.
Here's what we are going. Ó, here's, não é what, é where. Here's where we are going. Here's where we are going. I'll state the outcome first. Você começou pelo outcome. Outcome é resultado em inglês. Então, ó, here's where we are going. I'll state the outcome first. Aqui tá para onde a gente tá indo e eu vou começar pelo resultado primeiro. I'll state the outcome first, and then I'll walk you through the context and what we need from you. Então, ó, coloquei I'll keep this focused, mantive no foco. State the outcome, falei que eu ia começar pelo resultado. Daí eu falei, here's where we are going. Traz o contexto, e depois I'll walk you through the context. I'll walk you through the context. Aí você tá trazendo o contexto. And what we need from you. Então, tipo, what needs to be done, what needs to be decided. O que que precisa ser decidido ou o que que precisa ser feito. A frase toda, ela leva, ó, se você me cronometrar, vai dar uns 30 segundos no máximo. Good morning, everyone. Thanks for making time. I'll keep this focused. Here's where we are going. I'll state the outcome first. Then I'll walk you through the context and what we need from you. Então, isso aqui, ó, 25 segundos, muito bem ensaiado, muito bem trabalhado, você consegue trazer uma abertura de uma maneira expressiva, envolvente e na linguagem de resultado, tá? Então, quando eu falo de top-down approach, um top-down approach, ele fala sobre isso, de você começar do topo para baixo e não o contrário, para você conseguir gerar um buzz, né? Tipo, uma movimentação interessante dentro da reunião e, claro, uma linguagem muito mais adequada para quem está te escutando. É legal escutar, tipo, tem uma firmeza, uma postura de autoridade, o que é muito bom para a sua carreira. Bem, agora o que que você faz? Você pensa num contexto e pega essas minhas frases aqui e você aplica para o seu contexto. Então pense que você tem, sei lá, 60 segundos para começar uma abertura de apresentação para um VP ou para o seu C-level. E aí, como que você estruturaria isso de uma maneira usando o que eu te mostrei agora? O que que é ideal, tá? Para você fazer nesse momento que eu tô te falando. Reassiste o conteúdo da aula para você ganhar tempo e ganhar preparação. Ganhar tempo quer dizer que você está se preparando, tempo no sentido de não ter que perder tanto tempo se preparando depois também, tá? Isso tem uma diferença bastante grande. E aqui, para dar o encerramento desse momento que a gente teve, ó, vou falar o seguinte: se você quiser se preparar de maneira adequada, vindo praticar isso aqui ao vivo comigo, é só você escrever desafio. Então, escreve desafio, escrevendo desafio, você vai conseguir participar ao vivo comigo do próximo workshop que a gente tem, que vai acontecer daqui a algumas semanas. Não venha se você for um curioso, não venha se você não trabalhar em multinacional ainda com interação alta com inglês. Venha só se você já é um executivo, você tem uma posição de liderança, tem uma senioridade alta na sua carreira. O inglês é uma ferramenta que você domina, mas ainda não tão bem quanto gostaria. Ou o inglês é uma ferramenta que você precisa dominar melhor, porque hoje ele é um entrave na sua carreira. Você é muito bem-vindo, porque esse é um workshop dedicado a executivos. A conversa da sala, ela é diferente, né? Venha com o coração aberto para poder aprender e praticar com um grupo seleto de profissionais. E se você não está envolvido nesse contexto ainda, esse momento ele não é para você, tá bom? Você pode continuar aqui no YouTube, você continua no Instagram. Essas são as ferramentas mais adequadas para você. Se você já está nesse momento que eu falei, você é super bem-vindo, bem-vinda a vir e praticar, tá bom? Venha com o coração e a mente abertos para que você possa ter um resultado muito significativo do investimento de tempo que você vai fazer, né? Tempo é vida, então honre o seu tempo para que você tenha um retorno adequado, tá bom? Para finalizar, eu gosto sempre de falar para o cliente assim.
A gente nunca, para os meus clientes, a gente nunca mede a qualidade do inglês em relação a quem fala mais, tá? Os melhores executivos, muitas vezes, eles são muito adequados e muito assertivos na comunicação, porque eles têm um repertório melhor. Quando você tem um repertório melhor, você sabe escolher melhor no momento certo. Então, você tem dois elementos interessantes. O primeiro é, você sabe, você tem um repertório alto e você entende qual é o melhor momento para você poder usar. E eu estou te falando isso porque eu acabei de te mostrar uma forma que ela é muito adequada para um papo C-level, que é o que eu tô acostumada a atender junto com os meus clientes, né? Apresentações importantes, conduções de reunião, conduções de apresentação, momentos onde a carreira, ela verdadeiramente ela tem um foco, né? Um holofote ali. E muitas vezes você está indo para o caminho de, eu preciso decorar todos os phrasal verbs, eu vou fazer uma revisão gramatical do meu inglês. Não é isso que você precisa de inglês orientado para as situações que te cercam o tempo todo. E essa é a proposta, desse canal, essa é a proposta lá do Instagram. Se você está assistindo no Instagram, o Instagram ele foi feito para isso, e essa é a proposta da minha carreira. Então, venha praticar ao vivo comigo no workshop, é só você escrever workshop. E é isso, gente. Então, agradeço o tempo de vocês. Para você que está me assistindo aqui pelo Insta, informo que a gente vai fazer uma reforma. Essa semana a gente já começa alterando várias coisas em relação às redes. E vamos reformular as lives, mas eu dou mais informações para vocês ao longo da semana. É só você ficar ligado ali nos stories e aqui no feed. Bye, take care, see you next time.